Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou do terceiro período de Biomedicina. Vim aqui conversar um pouquinho mais sobre a biotecnologia, que é uma área de estudo, uma área de trabalho muito importante hoje em dia, pois está presente em diversos setores da nossa sociedade, tanto para a indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de produção de insumos agrícolas, que são utilizados para a produção também de alimentos. Então, a biotecnologia hoje em dia, ela nada mais é do que o uso de micro-organismos vivos, ou derivados, para a fabricação ou modificação de determinados produtos que a pessoa ali deseja estar fabricando ou modificando. Com isso, eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas coisas que eu tenho em casa que tem a interferência, que tem a influência da biotecnologia na sua produção. Um exemplo que a gente tem muito forte da biotecnologia, que está no dia a dia da maioria dos brasileiros, é a produção de pães. Os pães eles utilizam da produção, da influência da biotecnologia, porque na sua fabricação, com o uso de leveduras que fazem o processo de fermentação e ajudam na produção, que sem a fermentação não se consegue produzir pães de qualidade. Então, ela é utilizada para a fabricação e o aprimoramento do produto. Agora, imagina um pão sem fermentação. Vai ser uma massa dura, solada. Mas com a fermentação fica uma massa leve, macia e mais de agrado para se alimentar. Um outro exemplo que eu tenho aqui em casa é o exemplo do milho verde. Esse milho verde ele tem biotecnologia dele na parte que ele é um milho transgênico. Ou seja, o milho transgênico é um milho que ele teve ali no seu processo de produção das suas sementes, ele teve uma influência humana ali que fez a inserção de um determinado gene que os cientistas queriam inserir nessa semente de milho e de uma ou mais determinadas trocas de materiais genéticos que não seria natural. Ou seja, na natureza isso não iria ocorrer, só ocorre esse tipo de troca em laboratório. E esse cruzamento ele traz vários benefícios, que quando os cientistas inserem esse gene ali, principalmente desse tipo de milho, o que ocasionou para ele? Um benefício seria a resistência às pragas, que esse milho ele não vai ser um milho que vai ter ataque de pragas se comparação com o milho híbrido, por exemplo, que o milho híbrido ele não tem a resistência à praga quanto o milho transgênico tem. E também o milho transgênico ele é mais resistente ao uso de herbicidas também, porque os herbicidas também trazem um pouco de prejuízo para a própria planta. Então, elas são resistentes às pragas, as pragas não se alimentam desse milho e os herbicidas também não fazem tanto efeito nela. Que uma das vantagens é que o agricultor ali vai estar utilizando menos agrotóxicos, tanto na produção do milho, quanto na produção do feijão, na produção da soja, que é um benefício para todos. E o exemplo também que eu tenho aqui é o exemplo do bacon. O bacon, devido ao porco se alimentar do milho que é transgênico, ele também acaba tendo um pouco desse material genético dentro do seu sistema. Então, o porco também, quando você compra o pacotinho do bacon, por exemplo, ele vem com T amarelo, que vem dizendo que ele tem derivados de transgênico, exatamente por ele se alimentar de milho, se alimentar de soja e trazer isso para dentro do seu próprio corpo. E assim como eu comentei, também tem a biotecnologia nas indústrias farmacêuticas, para a produção de vacinas, produção de medicamentos, Um grande medicamento histórico que salvou milhares de vidas é a penicilina, que foi o uso de uma substância produzida pelo fungo, penicílio, que a gente usa até hoje para a produção de medicamentos que vão combater bactérias que são super agressivas para a gente. Então, a biotecnologia ela é muito importante e é isso, eu quis trazer um pouquinho dessa importância para você.